Uma alegria estar com os irmãos nesse dia do Senhor, para juntos adorarmos ao nosso Deus, agradecer pelas grandes bênçãos e o sustento, a alegria que nós temos de estarmos juntos como povo de Deus e termos o privilégio de adorarmos ao nosso Senhor agora, abrindo a palavra de Deus e estudando-a. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos atentar para o verso 6. Verso 6, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos orar. Nosso Deus, rogamos ao Senhor a tua direção, para que possamos aprender mais do Senhor. Que a tua palavra fale em nossos corações e nos transforme. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A grande verdade que eu gostaria de que vocês saíssem daqui se lembrando nessa noite é a seguinte. Eu vou falá-la 2 vezes. Todo ser humano, ele tem uma fome e sede que somente podem ser saciadas em Deus. Onde você busca satisfação, refletirá sua verdadeira condição espiritual. Vou repetir. Todo ser humano tem uma fome e sede que somente podem ser saciadas em Deus. Onde você busca satisfação, refletirá sua verdadeira condição espiritual. Irmãos, essa bem-aventurança fala sobre um desejo forte e intenso por buscar a justiça de Deus. Essa é uma ambição positiva. É uma ambição que busca honrar e glorificar a Deus. É diferente das ambições egoístas e egocêntricas dos seres humanos que não buscam ao Senhor. Esses que buscam satisfazer os seus próprios desejos. O ser humano, o homem natural, ele vive em função de satisfazer e buscar os seus próprios objetivos. Lúcifer, também conhecido como Satanás, ele tinha uma ambição, um objetivo, mas sua ambição era pecaminosa. Em Isaías capítulo 14, versículo 13 a 14, lá nós temos registrado que ele disse assim: Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele desejava ser como Deus. Ele trocou a justiça de Deus por querer ser como Deus. E por causa disso, ele foi expulso e condenado. Então ele desejava ser como Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. E por causa disso ele foi condenado. Não só ele, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele também teve uma ambição pecaminosa. Um certo dia, quando ele caminhava pelo terraço do seu palácio, ele disse, conforme está registrado em Daniel capítulo 4, versículo 30, Daniel 4:30, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, disse assim: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Percebe? Ele ainda se vangloriava de todo o seu poder, de toda a sua majestade. Mas Deus do céu ouviu o que ele disse. E no versículo 31, Deus o castigou, dizendo assim: Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: Este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Certa vez, Jesus contou uma parábola
sobre um fazendeiro rico que estava obcecado por acumular riquezas para si mesmo. E em Lucas capítulo 12, versículo 20, Deus disse o seguinte para ele. Lucas 12, 20. Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Ele perdeu tudo o que buscou, prazer e riquezas. Ele viveu a vida toda dele em função de conquistar essas coisas, sem se preocupar com Deus. E o dia que Deus disse que o acerto de contas havia chegado, de que servia tudo aquilo que ele tanto juntou durante toda a vida. Irmãos, a mensagem de Jesus é que nós devemos ter uma ambição, mas uma ambição piedosa. O cristão é conhecido como alguém que tem uma fome e uma sede espiritual, mas ele não tem uma fome por poder. Ele não tem uma fome por riquezas. Ele não está sedento por aquilo que o mundo tem a oferecer. Ele está sedento por justiça. É o que a palavra de Deus nos coloca aqui. Jesus está dizendo aqui que o caminho para a felicidade, é o caminho da justiça. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas têm escolhido outros caminhos. Caminhos que trarão sofrimentos. Caminhos que não honrarão a Deus. Essa busca pela justiça, ela é inspirada pelo Espírito Santo e leva à salvação e à verdadeira felicidade. A felicidade duradoura. Essa que é chamada aqui de uma bem-aventurança. Nós devemos, irmãos, direcionar os nossos desejos. O que Jesus está dizendo aqui é que as nossas ambições devem estar alinhadas para buscarmos a justiça de Deus, ao invés de buscarmos os prazeres mundanos e egoístas. Ao buscarmos a justiça de Deus, nós seremos verdadeiramente abençoados. E como resultado disso, nós seremos plenamente satisfeitos. Fome e sede são duas necessidades básicas para a vida humana. E Jesus usa essas necessidades para fazer uma analogia com uma necessidade espiritual. Basicamente ele está dizendo aqui, irmãos, ele está dizendo que assim como a água e o alimento são necessários para a vida física, a justiça, ela é necessária para que haja vida espiritual. Nós não podemos viver fisicamente sem comer e sem beber. Da mesma maneira, nós não podemos viver espiritualmente sem justiça. Há séculos, a fome tem sido um mal que vem assolando a humanidade. Desde a época de José no Egito, até os dias atuais, a humanidade tem sofrido com a escassez de alimentos. Nos últimos 100 anos, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo morreram de fome ou de doenças decorrentes à desnutrição grave. E uma pessoa com fome, ela só deseja uma coisa. O que é? Comida. Não adianta você chegar para um faminto e falar, tá aqui, eu tenho um sapato novo para te dar. Não adianta você chegar para alguém faminto e falar, olha, vem aqui, tem um filme, vamos assistir esse filme junto. E isso vai fazer com que você se esqueça da sua fome. Não adianta você chegar para alguém faminto e oferecer uma boa companhia, uma boa conversa, um bom tempo de comunhão. O que a pessoa quer? Comida. Para uma pessoa faminta ou sedenta, nada mais importa, nada pode chamar a sua atenção mais do que comida e água. Aqueles que têm fome e sede de justiça estão famintos por vida espiritual. Mas infelizmente, muitos não desejam a vida espiritual da mesma maneira como desejam a vida física.
A tendência da humanidade caída é voltar-se para si mesma e buscar a satisfação naquilo que o mundo tem a oferecer e não naquilo que Deus tem a oferecer a elas. Muitas vezes elas agem como aquele trecho que está registrado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, onde muitos, como um cachorro, voltam para o próprio vômito. Se alimentam de tudo aquilo que eles foram libertos, tudo aquilo que Deus tinha tirado de suas vidas, eles voltam para comer daquilo. E Deus fala que é como voltar um cão ao próprio vômito. Também compara como uma porca que é lavada, colocada um lacinho, perfumada, e quando solta, o que ela faz imediatamente? Volta para a lama, para revolver-se e se lambuzar. Muitos têm buscado satisfazer a sua fome e a sede de justiça. Não na justiça, mas no pecado. O ser humano, ele foi criado por Deus com uma fome e uma sede que somente podem ser satisfeitas nele. Quando uma pessoa se afasta de Deus para saciar suas necessidades, acontece com ela o mesmo que aconteceu com o filho pródigo. Você se lembra da parábola? O filho pede sua parte na herança para o seu pai. Para quê? Para satisfazer sua fome, sua sede. E ele sai pelo mundo afora, esbanjando, farreando, mas no final ele se vê comendo as bolotas dos porcos. A verdade é que a maior parte das pessoas abandonam a Deus. Deus que é a fonte de águas vivas, para cavar para si mesmas cisternas rachadas que não retêm água. Embora Deus tenha criado o ser humano com um vazio e uma necessidade que somente podem ser satisfeitas nele, muitas pessoas nos nossos dias têm buscado satisfação em coisas vãs. E assim como o filho pródigo, muitos buscam satisfação no dinheiro, nas festas ou em relacionamentos. Sabe qual é a verdade? Nunca encontrarão satisfação nessas coisas. Mas infelizmente, ao contrário do filho pródigo, porque quando o filho pródigo se viu numa condição desesperadora, imediatamente ele se lembrou de quem? Do pai. E ele volta, porque ele sabe que o pai é misericordioso, amoroso e pronto para perdoar. Infelizmente, muitos não farão esse mesmo caminho nos nossos dias que o filho pródigo fez. Infelizmente, muitos se contentarão em ficar longe do Pai e de suas bênçãos. E a Bíblia, vez por vez, nos adverte a não buscarmos satisfação neste mundo. João disse em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e até o 17 o seguinte. Ele fala: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui no Sermão do Monte, Jesus deixa claro que buscar satisfação em Deus e ser satisfeito nele é uma característica daqueles que são salvos, daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Aqueles que são salvos, aqueles que pertencem ao reino, eles têm essa fome e essa sede de justiça. Aqueles que são cidadãos do reino dos céus desejam que todo o seu pecado e injustiça sejam substituídos pela justiça de Deus. Eles são desejosos por obedecer a Deus. Aquele que é salvo verdadeiramente, ele tem um desejo desesperado, uma fome e uma sede desesperada de obedecer a palavra. Eles são famintos por cumprir a vontade de Deus em suas vidas.
essa quarta bem-aventurança nos é apresentada como uma progressão, uma consequência natural daquilo que nós estudamos nas bem-aventuranças anteriores. Nós vimos na primeira bem-aventurança que nós devemos nos tornar pobres de espírito. Isso envolve morrer para si mesmo. Na segunda bem-aventurança, nós vimos que o choro será inevitável quando nós contemplarmos os nossos pecados. Quando nós morrermos para nós mesmos, nós vamos olhar para as nossas vidas, nós contemplaremos todo o pecado, e aí então isso vai nos levar às lágrimas. E na última bem-aventurança que nós estudamos, nós vimos que tornar-se manso envolve entregar o nosso poder ao controle de Deus. Agora, nessa quarta bem-aventurança, ela tem um caráter mais positivo. E ela é a consequência das três anteriores. Porque quanto mais nós deixarmos de lado os nossos desejos egoístas e pecaminosos, mais nós desejaremos o que Deus tem a nos oferecer. A pessoa que não tem fome e sede de justiça não faz parte do reino de Deus. Ter a vida eterna através do novo nascimento deve resultar em transformação de vida e um desejo crescente por retidão e sermos mais semelhantes a Jesus todos os dias. Esse desejo por justiça fica claro para nós na vida de Davi, por exemplo. E foi registrado por ele quando ele disse no Salmo 119, no versículo 97. Ele disse assim: quanto amo a tua lei. É a minha meditação o quê? Todo o dia. O salmista tinha prazer. Ele amava a lei. E lei é para quê? Para ser obedecida. Davi tinha prazer em obedecer à lei de Deus. Paulo também expressa o seu desejo por justiça. Em Romanos capítulo 7, versículo 22, quando ele diz: porque segundo o homem interior, ele diz o quê? Tenho prazer, aonde? Na lei de Deus. O cristão verdadeiro, ele deseja obedecer à palavra de Deus, embora ele lute diariamente contra a sua natureza pecaminosa. Agora, para nós aprofundarmos um pouco mais aqui no nosso texto, a fim de compreendê-lo melhor, nós vamos dividir essa passagem em três partes. Em primeiro lugar, nós vamos entender o significado da fome espiritual. Em segundo lugar, nós vamos definir o objetivo da fome espiritual. Em terceiro lugar, nós vamos observar o resultado da fome espiritual. E por último, eu quero levá-los à reflexão, para que vocês possam avaliar suas vidas e identificar se vocês têm essa fome espiritual presentes em vocês ou não. Então vamos começar olhando para o primeiro ponto. Nós vamos entender o significado da fome espiritual. E essas palavras de Jesus aqui são poderosas e significativas, irmãos. Especialmente para aqueles que entendem o que é passar fome e sede. Para muitos de nós, esse pode ser um conceito difícil de compreender. Porque nós não experimentamos essas necessidades na sua forma mais extrema. Quando nós passamos sede, nós imaginamos estar com sede depois de ficar um tempo ou algumas horas caminhando debaixo de um sol quente. E a gente fala, eu estou morrendo de sede. Mas a gente não sabe o que é passar dias ou semanas em uma seca prolongada sem qualquer gota de água. Da mesma forma, a maioria de nós, graças a Deus, nunca passou fome. Geralmente nós nos referimos a sentir fome quando nós atrasamos alguns minutos ao horário da refeição, né? Você está acostumado a almoçar 12:30, então dá 1h da tarde, estou morrendo de fome. A verdade é que nós não compreendemos o que é passar fome.
O que é ficar um longo período de tempo sem ter qualquer acesso à comida? Jesus está falando aqui sobre uma fome e uma sede, não é levezinha. É uma fome e uma sede profunda e constante. Ele está falando a respeito de um desejo intenso e urgente. É maravilhoso ler isso no grego, porque você percebe a intensidade do autor ao redigir essas palavras. A fome que ele está descrevendo aqui é como a fome que assolou a terra nos dias de José. Aquela fome foi uma fome tão grande, de magnitudes tão grandes, que se uma pessoa não se deslocasse até o Egito para buscar mantimentos, o que aconteceria com a família de Jacó? Eles morreriam. E mesmo correndo o risco de perder o seu filho preferido, ele fala, é melhor vocês irem, porque se vocês ficarem aqui, todos nós pereceremos. Essa é a fome que Jesus está dizendo. Uma fome desesperadora. Há relatos na história de que na década de 90, na Coreia do Norte, ela passou por um período de fome tão severo que levou muitos dos seus cidadãos a comer a carne dos seus defuntos. Você sabe, a Coreia do Norte é um país fechado, onde muitas vezes nós não vemos as informações em detalhes, e eles rapidamente abafaram esse tipo de notícia, mas há relatos históricos que descrevem esse período. É uma fome desesperadora para alguém chegar a esse ponto. É esse tipo de fome que Jesus está dizendo aqui. Uma fome e sede que somente podem ser saciadas em Deus. Nós podemos ver isso na vida de Moisés. Moisés, ele estava no deserto quando Deus apareceu para ele em uma sarça. E ele tinha esse desejo de cada vez mais conhecer a Deus. E mesmo tendo visto a Deus, ele queria continuar e ele desejava mais e mais a Deus. Jesus está falando dessa fome e sede que é constante e cada vez mais intensa. Esses exemplos ajudam a nós entendermos melhor o que Jesus está mencionando aqui. Essa fome e sede de justiça não são apenas para aqueles que estão entrando no reino dos céus. É uma fome que também pertence àqueles que são cidadãos do reino. Se você é salvo, você deve ainda ter esse desejo. Não é uma fome que você teve um dia, antes da salvação. E uma vez que você encontrou Jesus, agora sua fome foi saciada e você não a sente mais. Não, é uma fome que constantemente você tem desejo por conhecer e conhecer mais a Deus. A ponto de fazer como Moisés, que era alguém como Deus falava face a face. E ainda assim, em Êxodo capítulo 33, versículo 18, ele disse a Deus, peço que me mostre a tua glória. Porque ele não se contentava com pouco. Quanto mais ele conhecia Deus, mais ele queria de Deus. Quanto mais ele se alimentava de Deus, mais ele queria se alimentar. Nós também vemos essa mesma característica na vida de Davi. No Salmo 66, no versículo 1, ele disse, ó Deus, tu és o meu Deus. Mas mesmo diante dessa realidade, ele diz assim, eu te busco ansiosamente. É Salmo 63, 1. Ele diz, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Davi desejava a Deus, mesmo Deus já sendo o Deus dele. Ele ansiava, ele tinha fome, ele tinha sede de Deus. Essa fome, essa sede de Deus também estavam presentes na vida do apóstolo Paulo. Paulo teve grandes visões e revelações da parte de Deus, mas isso não o saciava. Ele abandonou tudo na vida por amor de Cristo. E em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte, Filipenses 3:10, ele diz, na verdade, considero tudo como o quê? Perda.
Filipenses 3, 8 a 10. Ele diz: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como o quê? Lixo. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Qual era o desejo de Paulo? Conhecer mais a Deus. Você lembra da experiência espiritual que Paulo teve, ao ponto dele dizer em uma terceira pessoa, que não sabia se no corpo ou fora do corpo foi revelado a ele coisas extraordinárias para o olho humano. Ele já tinha conhecimento de Deus, mas ainda aqui ele diz para nós, no versículo 10, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Essa fome que nós devemos ter por justiça, essa fome e sede, nunca vai ser plenamente satisfeita na vida do crente, enquanto ele estiver nessa terra. Pedro também tinha esse mesmo desejo, e ele nos encorajou dizendo, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses personagens nos mostram que quanto mais conhecermos a Deus, quanto maior for a nossa intimidade com Ele, mais famintos e sedentos por Deus nós seremos. Quanto mais nós nos alimentarmos de Deus, mais fome nós sentiremos. E essa fome nunca diminui. Nós nunca seremos plenamente satisfeitos. Se nós não sentirmos uma verdadeira fome e sede de justiça em nossas vidas, nós devemos questionar se verdadeiramente estamos no reino de Deus, se verdadeiramente somos salvos. Desejar ardentemente conhecer a Deus e experimentar mais da sua presença em nossas vidas é uma característica daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Então nós já entendemos qual é o significado da fome espiritual. Em segundo lugar, nós vamos definir o objetivo da fome espiritual. E assim como nas outras bem-aventuranças que nós estudamos, ter fome e sede espirituais tem um objetivo duplo. Para os incrédulos, o objetivo é a salvação, enquanto para os crentes é buscar a santificação. Vamos falar um pouco sobre o primeiro objetivo. O primeiro objetivo da fome e sede espiritual que o ser humano tem é para que ele seja salvo, a salvação dos perdidos. Quando alguém tem fome e sede de justiça, o primeiro passo é buscar a salvação. É a justiça que recebemos ao crer em Deus. Nesse processo, nós recebemos o perdão para os nossos pecados. A nossa rebeldia é tirada de nós. Aquela separação que nós tínhamos de Deus, ela é resolvida. E agora nós somos aproximados desse Deus Santo. E nós sentimos um profundo quebrantamento, um desejo de nos reconciliarmos com Deus, de buscarmos perdão, de anelarmos pela justiça que vem por meio da salvação. É um desejo que deve ser constante e ele deve nos levar a reconhecermos os nossos pecados, nos arrependermos dele e nos alimentarmos do Senhor para sermos salvos. E essa busca começa com a salvação. No Antigo Testamento, nós encontramos várias passagens que associam a justiça à salvação. Isaías, em particular, ele faz uma conexão nos seus últimos capítulos e ele enfatiza que a justiça é um dom de Deus que vem junto com a salvação. Ele vai dizer em Isaías capítulo 51, versículo 5 o seguinte: perto está
a minha justiça, a minha salvação já aparece. Ele coloca justiça e salvação como termos sinônimos. Portanto, nós podemos usar salvação aqui como um termo substituto para justiça, nessa bem-aventurança que Jesus está dizendo. É como se ele estivesse dizendo aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de salvação. Você deseja encontrar felicidade? Sabe onde você vai encontrar? Na salvação. É em Deus. Busque a salvação. Deseje ser salvo. Anseie pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Anseie pela aplicação da justiça de Cristo em sua vida. Deseje pelo perdão dos seus pecados. Quando uma pessoa abandona a esperança de salvar-se a si mesma, quando ela abre mão de buscar satisfação em qualquer outra coisa que esse mundo tem a oferecer e entende que somente Cristo pode satisfazê-la, então ela vai ter a sua fome e sede de justiças saciadas e ela vai encontrar a verdadeira felicidade. É isso que ele está nos dizendo aqui. A verdadeira felicidade encontra-se na salvação. Você nunca vai encontrar a verdadeira felicidade enquanto você não encontrar Jesus. Quando você tem fome e sede de salvação, então você vai ser saciado. E esse é o primeiro objetivo dessa fome e sede, a salvação. O segundo objetivo é para nós cristãos, a santificação. Quando nós somos salvos, nós não paramos de ter essa fome e essa sede. Mas agora ela é direcionada. Não é uma fome e sede direcionada para a salvação mais. Agora será uma fome e sede direcionada para a santificação. É um desejo crescente de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Essa busca incansável de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo é a marca de um cristão verdadeiro. Ele está sempre faminto, ele está sempre sedento por virtude, por pureza e por ser cada vez mais semelhante a Cristo. Nunca chegamos ao ponto final de nos sentirmos plenamente satisfeitos enquanto estivermos vivendo aqui. Os salvos nunca param de ter fome e sede. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses 1:9, ele fala: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Isso mostra que nós nunca estamos plenamente satisfeitos. Nós nunca estaremos aqui nessa vida completos. Não importa o quanto nós amemos, nós devemos amar mais. Não importa o quanto nós oremos, nós devemos orar mais. Nós devemos orar sem cessar. Não importa o quanto nós sejamos obedientes, nós devemos obedecer mais. Não importa o quanto nós trabalhemos e nos esforcemos para termos o mesmo pensamento de Cristo, nós devemos nos esforçar ainda mais. É por isso que Lucas, quando ele faz o registro das bem-aventuranças, ele diz no capítulo 6, no versículo 21, bem-aventurados vocês, e ele acrescenta uma coisa, que agora tem fome e sede de justiça. Tem fome porque serão saciados. Ele coloca um agora aqui. Essa fome e sede espiritual não é somente um desejo do passado. É um desejo presente na sua vida quando? Agora. Começa com a salvação, mas continua e cresce cada vez mais. É como se você fosse um adolescente. Adolescente, você pode dar comida e ele come mais.
E você pensa que eles não vão comer mais. E eles comem mais. E mais. E mais. Eu me lembro quando, adolescente, nós fomos numa churrascaria. O pastor Rudy estava comigo. E a gente comeu. Era um rodízio. Comemos e comemos de novo, ao ponto de um garçom chegar nos ombros do pastor Rudy, bater no ombro dele assim e falar assim: garoto, parabéns. Você lembra desse dia? O garçom falou: você justificou o rodízio. Essa fome e sede espiritual que o cristão sente é como o pastor Rudy na churrascaria. Enquanto o garçom chegava com o espeto, ele falava: desce, manda. Encerrou o rodízio? Não. Mais. É um desejo que cresce, que nunca satisfaz. Nós continuamos a ter fome e sede até o dia em que nós seremos revestidos completamente da justiça de Deus. E naquele dia nós nos encontraremos com o Cordeiro e nós seremos convidados a sentar na sua mesa. E nós beberemos do cálice que transborda por toda a eternidade. Então nós já entendemos o significado da fome espiritual. Nós definimos o objetivo dessa fome espiritual. Agora, em terceiro lugar, nós vamos observar o resultado dessa fome espiritual. Observe comigo o versículo 6 de Mateus 5. Mateus 5, verso 6, que é o nosso texto base. Olha o que Jesus vai dizer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E qual é o resultado disso? Porque serão... Alguém acordado aí? Vou falar de novo, vamos lá, faz de conta que nada disso aconteceu. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Acordaram. A palavra saciados aqui, irmãos, tem um sentido de ser satisfeito. Quando nós estivermos finalmente satisfeitos, é nós estarmos completamente saciados e felizes, realizados. Mas com o que nós estaremos satisfeitos? Se nós temos fome e sede de justiça, é Deus quem promete satisfazer essa fome e essa sede. E aqui tem um paradoxo interessante, irmãos. Nós estamos satisfeitos, mas nunca totalmente satisfeitos. Um cristão, ele vive constantemente nesse paradoxo. Ele está plenamente satisfeito em Deus, ao ponto de dizer que quando o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ou seja, isso me basta, isso é o suficiente. Se eu tenho o Senhor como pastor, eu não preciso de mais nada. Mas ao mesmo tempo, ele nunca está satisfeito, porque ele sempre quer mais e mais de Deus. Agora eu vou usar uma ilustração minha com relação à comida. Eu tenho que confessar. Uma das experiências mais prazerosas para o ser humano é comer. Minha esposa, ela faz uma panqueca. Alguns já tiveram a oportunidade de comer. Acho que o Luiz já teve, pelo jeito. E é uma panqueca que, quando ela faz, eu como, quase igual o pastor Rudy. Não tanto, porque ele é outro nível. Mas eu como, e eu como, e eu como. E muito ainda é pouco. Por quê? Porque é algo tão prazeroso, é algo tão gostoso que você quer comer, você quer mais, você quer mais. Dessa mesma forma, irmãos, com a justiça de Deus, nós desfrutamos, nós já nos alimentamos dela no momento da salvação, mas é algo tão prazeroso para o crente desfrutar e se alimentar da justiça de Deus, que quanto mais ele come, mais ele quer comer. Quanto mais ele bebe, mais ele quer beber da justiça de Deus. E quando nós buscamos a justiça de Deus, a grande bênção que nós temos nesse verso é que ele diz que eles serão
saciados. Deus concede satisfação àqueles que o buscam. Primeiramente, quando aqueles que buscam pela salvação. Quando você buscar a Deus pela salvação, sabe o que Deus vai te dar? Salvação. Mas não somente isso. Quando você buscar verdadeiramente a vontade de Deus para a sua santificação, você será satisfeito. Você será santificado. Nada vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Dinheiro, poder, fama, relacionamentos, nada. Porque você não precisa de nada. Você é plenamente satisfeito em Deus. E quanto mais o mundo tenta colocar um desejozinho no seu coração, esse desejo, na verdade, é muito inferior se comparado com o desejo que você tem por santificação. A fome que você tem por santificação. Jesus é aquele que satisfaz. Você se lembra quando ele se encontrou com uma mulher num poço, lá em João capítulo 4? Ele disse que quem bebesse da sua água jamais teria sede. E deles brotariam o quê? Uma fonte de água a jorrar. Você se lembra que ele disse também no Evangelho de João, no capítulo 6, que ele é o pão da vida. E quem se alimenta dele jamais terá fome. Jesus satisfaz. Mas ainda há uma santa insatisfação em todo cristão piedoso, que só será plenamente satisfeita quando nós ouvimos face a face. Como cidadãos do reino, nós temos um desejo ardente, não por poder, mas pela justiça de Deus. Então nós já entendemos o significado da fome espiritual. Nós já definimos o objetivo da fome espiritual. Também nós observamos o resultado dessa fome espiritual. Agora, para finalizar, eu quero levá-los à reflexão. E talvez essa seja uma das partes mais importantes da nossa mensagem nessa noite. Para que você possa avaliar se você tem verdadeiramente essa fome presente na sua vida. Existem várias características que indicam uma verdadeira fome e sede pela justiça de Deus. Primeira característica é que uma pessoa que tem essa fome e sede espiritual, ela reconhece a sua insatisfação consigo mesma. É uma pessoa que ela não se conforma com quem ela é. Ela nunca está feliz com quem de fato ela é e o relacionamento dela com Deus. Ela sempre vê que há a necessidade de melhorar, de progredir, de se santificar ainda mais. Infelizmente, aqueles que têm a maior necessidade de retidão são aqueles que menos desejam ser retos diante de Deus. Mesmo que alguém tenha uma experiência, uma vida espiritual madura, um cristão faminto sempre sentirá como um miserável diante de Deus. E ele vai clamar por misericórdia e por libertação do seu pecado. Foi o que Paulo fez em Romanos 7, versículo 24, e ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu acho que Paulo era um bom cristão, concorda? E olha o que ele está dizendo aqui. Ele nunca está satisfeito consigo mesmo. Um cristão que tem fome e sede de justiça está sempre procurando e buscando cada vez mais a santificação. E essa é a primeira característica de um cristão que tem uma fome e sede espirituais. Em segundo lugar, a pessoa que tem uma fome espiritual não busca satisfação em coisas externas. Uma pessoa que tem fome espiritual, ela não vai buscar satisfação em coisas externas. Assim como um homem faminto não fica satisfeito em receber flores. Assim como uma boa música ou boas companhias não satisfazem a fome de uma pessoa que está desesperadamente faminta. Uma pessoa que compreende, que tem uma verdadeira fome espiritual, ela somente vai buscar satisfação dessa fome em Deus,
não em coisas externas. Em terceiro lugar, a pessoa que tem fome espiritual, ela tem um desejo pela palavra de Deus. A Bíblia é o alimento espiritual essencial que Deus oferece para os seus filhos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos desejar a palavra dele como um bebê que anseia por leite. O genuíno leite espiritual que traz o quê? Crescimento. Nós não devemos nos alimentar e buscar satisfação naquilo que o mundo oferece. Mas o cristão que tem fome espiritual, ele tem um desejo pela palavra. É por isso que constantemente nessa igreja você vai nos ver desafiando os crentes a lerem as suas Bíblias todos os dias, a estudarem, a debruçarem, a se alimentarem delas, a terem a mesma atitude, o mesmo comportamento que Jeremias teve. Em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16, ele disse o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria. Pergunte a você mesmo: você tem apetite pela palavra de Deus? Aqueles que têm fome e sede espirituais se alimentam da palavra de Deus e aumentam o seu apetite por ela dia após dia. A quarta característica de uma pessoa que tem fome espiritual é a capacidade de encontrar prazer nas coisas de Deus. Pergunte a você mesmo: você tem prazer de estar aqui hoje à noite? É prazeroso para você se juntar com o povo de Deus para adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ou é um sacrifício? Você tem prazer em estar em comunhão com os santos? Você tem prazer em dividir a sua vida com eles? Você tem prazer na leitura? Você tem prazer na oração? Você tem prazer em lutar contra o pecado na sua carne? E ver a santificação chegando? Um cristão verdadeiro, ele tem prazer somente nas coisas de Deus. Nada pode satisfazê-lo. Como Provérbios diz, no capítulo 27, versículo 7. Para o faminto, todo amargo é doce. Para o faminto, todo amargo é doce. Não importa se você está faminto, o prato que você odeia, você vai devorar. Porque você sabe que sua vida depende daquilo. Aqueles que buscam a justiça de Deus, acima de tudo, encontrarão satisfação, mesmo em circunstâncias difíceis. As repreensões, as disciplinas do Senhor também serão vistas como prova do seu amor para com Ele. A menor justiça de Deus é mais valiosa do que qualquer coisa que possamos ter que o mundo ofereça. E por fim, aqueles que têm verdadeiramente fome e sede espirituais. Eles têm essa fome e essa sede, e elas são incondicionais. Aqueles que a possuem não impõem condições para buscar a justiça de Deus. Eles aceitam a maneira como Deus escolhe fornecê-la. E como Deus diz que Ele vai oferecer essa justiça? Através da obediência aos seus mandamentos. E se você tem fome e sede de justiça, você não vai negociar com Deus, independente do que Ele exija de você. Você vai estar pronto a oferecer o que Ele te pede. Deixa eu me ilustrar um pouquinho para você esse conceito. Você se lembra daquele jovem rico? Ele chegou diante de Deus com a pergunta certa. Ele diz: o que eu preciso fazer para receber, para entrar no reino dos céus? Jesus respondeu: venda tudo o que você tem, doe aos pobres e me siga. Qual foi a resposta dele?
Não. Por quê? Porque ele estava com fome, mas não tanta fome assim. A fome dele era condicional. Se o Senhor está exigindo de mim algo que é grande demais para mim, eu não estou pronto a abrir mão disso. Ele escolheu sair dali sem ter a sua fome saciada, achando que aquilo que o mundo tem a oferecer vai saciá-lo. E nós não temos relatos bíblicos se posteriormente ele chegou ao arrependimento e à fé. Você não pode ter Cristo e o seu pecado, Cristo e o seu orgulho, Cristo e o seu relacionamento pecaminoso, Cristo e o seu comportamento mundano na escola, Cristo e o seu mundanismo no trabalho. Aqueles que buscam apenas partes seletivas da bênção de Deus, de acordo com seus próprios planos e desejos, não estão verdadeiramente famintos pelas coisas de Deus. Eles desejam somente Cristo. Eles desejam somente aquilo que lhes é importante, que eles acham necessário. Agora, aquele que conhece, que tem fome verdadeira, ele reconhece que ele tem que amar, que ele tem que se submeter, que ele tem que obedecer. Pergunto para você nessa noite, como você se saiu nesses testes? Essas características estão presentes na sua vida? Você tem fome e sede de justiça? Analise sua vida enquanto é tempo. Porque, preste atenção, haverá um dia em que muitos terão sede, mas será tarde demais. E eles dirão, como aquele rico condenado ao inferno. Está registrado em Lucas 16, 24, e eu vou finalizar lendo esse versículo. Ele estava em tremendo desespero e agonia, condenado ao inferno. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Todo ser humano um dia vai ter sede, mas pode ser que seja tarde demais. Essa sede não poderá mais ser saciada. Mas tem uma boa notícia para você nessa noite. Tenha sede e fome de justiça hoje. E essa fome e essa sede serão plenamente satisfeitas em Deus. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela sua palavra nessa noite, pelo teu desafio, porque o Senhor tem nos levado a compreender que nós precisamos desejar mais ao Senhor. Se nós tivermos pessoas aqui nessa noite que não são salvas e que precisam reconhecer suas necessidades de Ti, que precisam reconhecer a sua fome, a sua sede, que elas precisam buscar satisfação somente no Senhor, que elas possam sair daqui nessa noite plenamente saciadas, plenamente satisfeitas, porque encontraram Jesus. Ao mesmo tempo, se nós tivermos pessoas aqui nessa noite que não têm tido fome e sede por santificação, ó Deus, confronte os seus corações e suas vidas a fim de que possam verificar se verdadeiramente estão na fé, para que possam saber que aquilo que elas desejam, na verdade, reflete aquilo que o coração delas é. Que elas venham a compreender que nada que esse mundo tem a oferecer pode satisfazê-las ou saciá-las. Somente a justiça que o Senhor tem a oferecer. Ó Pai, como igreja, nessa noite, nós queremos ser plenamente satisfeitos em Ti. Satisfaça nossa fome, nosso desejo, nossa sede espirituais. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.